Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem por aí? Que ótimo, hein? Que ótimo por aqui, sempre ótimo. Estamos chegando nesta segunda-feira com o nosso Visão Geral. Uma ótima semana aí para todo mundo. Hoje nós vamos falar de um assunto interessante que nós desconhecemos, quer dizer, pelo menos eu. E às vezes a gente toma remédio, essa coisa toda, não imagina a luta que foi para se chegar exatamente àquela medicação. Hoje eu vou conversar com a doutora Ana Cláudia Noboli, que é diretora-geral do Centro Avançado de Estudo e Pesquisa, CAEP. E o assunto hoje, principal mote da nossa entrevista é bioequivalência. Doutora, muito obrigado pela presença aqui, viu? Seja muito bem-vinda, vamos falar desse assunto que é muito importante. Obrigada, Alberto. Muito obrigado pela oportunidade. Boa tarde a todos. Bioequivalência, né? Eu acho que é um assunto que realmente o pessoal acaba não sabendo, é um assunto muito importante para a população. Uhum. Porque somente com os estudos de bioequivalência é que existem os medicamentos genéricos e similares no mercado. O que é um estudo de bioequivalência? Não sei. O que é? Então, vamos inverter. Eu pergunto e você responde, porque senão eu não vou conseguir explicar. O que vem a ser a bioequivalência? Ao pé da letra, bio é vida. Isso. É certo? E equivalência é equivalência entre um medicamento que já está no mercado e um candidato a genérico a similar. Então, eles têm que ser equivalentes em vivo, no ser humano. Então, é algo que você vai, talvez, testar a eficácia de um produto novo em relação a um que já esteja no mercado, é isso? Na verdade, assim, é um estudo que é um requisito regulatório, né, da agência que comanda, né, que avalia a disponibilidade ou não dos medicamentos no mercado, que é a Anvisa. Então, é um requisito regulatório. Então, como já tem medicamento que é referência no mercado, para ser genérico ou similar, ele pede para que a gente compare em ser humano, daí assim, equivalência, então é bioequivalência. Entendi. Equivalência no ser humano. Então, e esse pedido é feito pela Anvisa? Isso, pela autoridade regulatória. Então, vamos até, então, acho que vou começar a entender isso aí da maneira clara que você está explicando. Existe um produto, um remédio, uma medicação no mercado, um medicamento, né? Aí eu falo medicamento, os médicos falam medicação. Medicação, é a mesma coisa. medicamento. Muito bem. Aí algum laboratório lança algum produto similar. Similar significa, quer dizer, com o mesmo princípio ativo, é isso? Mesmo princípio ativo, porém, mesma concentração de marca, não genérico. Muito bem, muito bem. Ou genérico. Ou genérico. Genérico. E aí ele faz o registro, ou tenta fazer o registro na Anvisa, pede autorização. A Anvisa contrata o laboratório, que no caso seria o CAEP, onde você inclusive trabalha. E aí é que vai se fazer o estudo de bioequivalência, é isso? Isso, correto. Na verdade, para existir o medicamento genérico no mercado, antes a indústria tem que passar por esses estudos, né? E estando aprovado, é aí que a Anvisa concede o registro do medicamento genérico ou similar. Muito bem, aí você vai explicar pra gente como é que é feito isso, tudo, mas antes, deixa eu falar um pouquinho de você aqui, ó. Ana Cláudia Noboli, é graduada em farmácia bioquímica pela Unesp, desde 2009 atua como diretora-geral do Centro Avançado de Estudos e Pesquisa, o CAEP, já foi coordenadora de bioequivalência no outro laboratório, muito grande, por sinal, o MS. Participa de feiras e congressos internacionais do segmento farmacêutico e tem diversos cursos certificados pela Anvisa, Fundação Getúlio Vargas, Sindusfarma e USP, Universidade de São Paulo. Belo currículo. Como farmacêutica, você é muito jovem ainda, mas houve um tempo em que os farmacêuticos tinham a força do médico. A gente ia à farmácia, queria falar com o farmacêutico, e olha, muitas vezes resolvia até melhor que o médico. Mas a gente vê muito assim no bairro, né? Esse final de semana eu venho de uma cidade do interior. E assim, o farmacêutico... Que cidade você é? Eu sou de Limeira. Limeira, aqui próximo, né? Aqui Limeira, próximo. A sede aqui da nossa rede família, todo mundo vendo a gente em Limeira. E, assim, no bairro, o farmacêutico, ele tem muita propriedade, né? A confiança do pessoal ali da região e tudo mais. E existe realmente esse papel. Mas o farmacêutico, lembrando, ele não pode exercer a função, assim, automedicar. Então, a gente sempre pede para procurar um médico especialista, mas eu concordo com o senhor, eu acho que assim, sempre existiu isso, acho que acaba sendo bem comum.
Gostei muito do senhor aí. Agora, uma coisa interessante que eu acho, Ana, é que assim, eu já tive assim alguns amigos farmacêuticos de uma extrema confiança que falavam para mim assim, olha, eu não posso medicar, você tem que procurar um médico, mas esse remedinho aqui é sensacional. Então, muito obrigado. Então, vamos falar aqui da bioequivalência, tá? Esses estudos, então, servem para, de qualquer forma, vai mostrar a eficácia do produto, não é isso? Na verdade, ele vai comparar, e como o medicamento, o referência que está no mercado, que já existe no mercado, ele sim teve estudos de eficácia e segurança comprovados. Se a gente comparar e dentro de um padrão ele estiver dentro do especificado, a gente vai provar que ele é eficaz, tão eficaz e seguro como referência. Agora, e quanto tempo demora isso? O estudo em si demora aproximadamente uns 3 meses. O estudo da bioequivalência? O estudo de bioequivalência. Porque você não tem... se eu entendi bem, esse estudo de bioequivalência não precisa fazer com que você não vai testar a eficácia do produto. Não, já foi testado. Já foi testado. Você só vai ver se ele tem uma equivalência àquele. Mas equivalência é diferente de ser igual? Ele é semelhante, igual não é. Ele tem um parâmetro, né, um intervalo que você tem que estar dentro. Então, 100% igual ele não é, mas existe um parâmetro, uma especificação que você tem que estar dentro. Mas, doutora Ana, por exemplo, se eu vou à farmácia e compro um produto, um medicamento que tem vários laboratórios que fazem, tantos aí, vamos pegar aí no genérico, digamos aí uma amoxicilina. Não sei falar isso aí. Fala uma outra coisa mais fácil aí. Uma dipirona. Dipirona. Muito obrigado, querida. Para dor. A dipirona. Então, aí uma farmacêutica fala, olha, nós temos esse aqui do laboratório tal, tem esse do laboratório tal e tem esse aqui. Eu posso comprar sem medo de qualquer laboratório? Sem medo. Esses medicamentos que estão na prateleira tal. Eles foram testados e comprovados que eles agem tal qual referência. E a eficácia também é... Isso. Mas embora não sejam iguais. Não são iguais, idênticos, mas eles são semelhantes. São semelhantes. São semelhantes. E qual que é a diferença, então, básica da bioequivalência e dos estudos clínicos? Os estudos clínicos? Os estudos clínicos, eles são realizados para esses medicamentos que são novos, né, que não tem ainda no mercado, uma molécula nova, inovadora. E daí existem etapas, né? Fase 1, 2, 3 e 4. Então, ele pesquisa desde assim, se o medicamento é tóxico ou não, qual que vai ser a concentração que vai poder ser administrada no ser humano. E depois ele passa por uma etapa assim, se ele é eficaz ou não, se ele é seguro ou não. Isso é um estudo clínico. E geralmente nós utilizamos assim pacientes. Por exemplo, se é uma droga para câncer, a gente vai utilizar um paciente em câncer para ver se é eficaz, né, o medicamento para o paciente de câncer. Agora, a bioequivalência é um estudo assim, o medicamento, ele já é conhecido, ele já foi comprovado a eficácia e segurança do medicamento referência, que já está no mercado, medicamento de marca. E a gente vai comparar se eles comparar o medicamento referência com um candidato a genérico. Então, na verdade, assim, a pesquisa clínica é para o medicamento novo e o estudo de bioequivalência são para esses medicamentos genéricos. Doutora Ana, similares. A gente vai falar aqui agora sobre os testes em pessoas, o que a pessoa precisa ter, de repente, para se candidatar, esse negócio todo aí, a fazer parte dessa pesquisa. Mas me responde aqui algo curioso, que quando a gente tem a oportunidade de encontrar algum farmacêutico, uma farmacêutica médica, a gente acaba... Todo medicamento, toda medicação, ele existe a partir de algo que está na natureza, a partir de folhas, de plantas, raízes e tal, ou são coisas quimicamente preparadas? Depende, existem os dois. Existem medicamentos que vêm de plantas, que hoje estão no mercado, que são os medicamentos fitoterápicos, e existem os medicamentos vindos de moléculas sintéticas, que o laboratório ele pesquisou, fez alguma alteração na molécula, ele tem conhecimento de uma molécula, fez alguma alteração ou não, estudou se isso tem efeito ou não,
Tá. Essas são as moléculas sintetizadas quimicamente. Mas existem as moléculas assim vindas de plantas Muito também. bem, mas, por exemplo, um remédio alopático, tá? Ele não sai, não vem da natureza, não é alguma coisa extraída da natureza também, ou é só o aspecto químico? Não necessariamente. Pode ser da natureza, como Ou pode não. não ser. Pode ser A sintético. diferença do remédio e do veneno é a dose? Eu considero, como farmacêutica, eu considero a dose. Porque às vezes tem um medicamento que ele pode ser útil, né? Ter um efeito terapêutico, mas se você tomar demais ele vai te causar morte. Vira veneno. Muito tá bem. correto. E os remédios, por mais que a gente ouça que não tem efeito colateral, os remédios normalmente têm efeitos colaterais? Se você vê na bula, Alberto, todo medicamento ele está apto a ter algum evento adverso que nós chamamos, né? Todos eles. Porque, na verdade, ele é algo que está entrando lá no seu organismo, ele vai ter algum efeito. Tem gente que pode ter alergia, uma dipirona, por exemplo, a gente estava falando da dipirona. Meu irmão é alérgico à dipirona. Tá. E, na verdade, ele pode ter algum evento adverso, sim. Às vezes a pessoa nem sabe que ela é alérgica ou não. A amoxicilina é super comum, um antibiótico, né? As pessoas terem alergia. Eu sei que a nossa conversa começa a desviar um pouquinho do foco da entrevista, mas é importante a gente saber isso aí, claro. né? E você, como farmacêutica, pode nos orientar. Eu não tenho, infelizmente, não tenho por hábito ler as bulas dos remédios. Confio muito no médico quando me passa alguma coisa e tal, mas deveria ter. Aliás, é importante que nós tenhamos esse hábito, né? Mas aí outro dia de tanta insistência familiar, falei, vou ler a bula daqui para frente. Então, eu fui ler a bula de um remédio, mas se você lê de cabo a rabo, você não toma. É verdade. Na verdade, assim, eu acho que existe não é só um posicionamento seu, mas eu acho que da maior parte da população, a primeira coisa que todo mundo reclama é que a bula tem a letra desse tamanhozinho. Sim. E que não tem, assim, que é difícil ler. Eu acho que o segundo ponto são as informações técnicas que lá estão contidas, mas tudo isso é necessário. E, na verdade, eu concordo com você nessa questão, assim, de que é difícil a pessoa ler a bula, mas, realmente, aquelas informações são informações que vêm de estudos. Sim. Então, acaba sendo importante. Mas é muito interessante que eles colocam na bula, assim, esse medicamento é contraindicado às pessoas com alergia coloca o princípio ativo lá que a gente não sabe o que é. E aí, eles colocam, esse medicamento pode provocar vertigem, tontura, mal-estar, náusea, tal. Quer dizer, por que eles colocam, na minha visão, eu sou extremamente leigo nisso, mas eu acho que o laboratório já está salvaguardando um eventual problema que possa vir a acontecer em decorrência do uso da medicação. Aconteceu isso, mas está lá, ó, pode ocorrer isso e tal. Então, eu acho que nós precisamos ter uma outra lei que nos oriente melhor e seja para que os laboratórios sejam regidos por ela. Mas, enfim, não é assunto da nossa entrevista. Voltamos aqui à nossa bioequivalência. Quando vocês vão fazer essa bioequivalência, isso é testado em humanos? Sim, é um teste em ser humanos. Em ser humanos. Ser humanos. E é tão esquisito a gente falar teste em ser humano, né? E como é que vocês conseguem os seres humanos que aceitam? Como é que é feito isso? Então, os participantes de pesquisa, eles são convidados, né, a participar desses estudos. Existe até um termo muito pejorativo, na verdade, que tem muita gente que encara assim como cobaia, mas a gente não encara como cobaia, porque cobaia é até um ponto importante para nós estarmos discutindo. Foi um termo utilizado bem no passado por uma população muito específica da África para aqueles porquinhos da Índia, então, em estudos em animais, né? Só que, na verdade, o que diferencia, né, o participante de pesquisa de uma cobaia é que a cobaia ela não tem poder de decisão. Eu quero participar de um estudo. O ser humano ele tem que consentir a participar desse estudo. Então, mesmo a gente explicando, olha, esse estudo ele tem um propósito para ser um estudo para medicamento genérico ou similar,
e ele pode causar um evento adverso ou não, como a gente estava falando, que é explicado na bula, ele vai consentir em estar participando. Então, ele é um voluntário desse estudo, ele sabe do que pode causar. E mesmo assim ele vai participar. Sim, mas normalmente participam pessoas que são acometidas do mal para o qual o medicamento vai ser utilizado, é isso não? Para os estudos de bioequivalência, não. Geralmente são estudos em voluntários sadios, em participantes de pesquisa sadios. Então, o participante ele passa por uma bateria de estudos. Eu falo que é quase que um check-up geral, porque ele faz exame de sangue, de urina, para avaliar se ele está apto ou não. Os estudos que participam voluntários com a doença para a qual o medicamento foi criado são os estudos de pesquisa clínica, que a gente comentou a diferença da bio e da pesquisa clínica. Então, quando nós estamos estudando a eficácia de um medicamento X num câncer de ovário. Então, o paciente tem que ter câncer de ovário. Agora, para a bioequivalência, como não é o foco avaliar a eficácia do produto, a gente utiliza voluntários sadios. Sim, mas como é que vocês avaliam o resultado final? Se a pessoa é sadia, e o que ela faz? Ela toma aquele remédio? No estudo de bioequivalência, o participante de pesquisa ele toma o medicamento e depois existem uma série de coletas de sangue que são realizadas. Então, na verdade, a gente vai avaliar o quanto do medicamento ele chegou no sangue em tanto tempo. Então, por exemplo, assim, a gente faz coleta de 15, 20 minutos, depois de 1 hora, depois de 6 horas, depois de 10 horas. E o quanto do medicamento, depois que você tomou, o quanto ele chegou lá no sítio de ação. Depois de quanto tempo. Então, o quanto do fármaco foi absorvido, e depois de quanto tempo ele foi absorvido e depois de quanto tempo ele começa a ser eliminado. É isso que a gente estuda. Entendi. De formas gerais. Então, nesse caso, ser sadio tem que ser requisito primordial. Tanto é que, na verdade, quando nós fazemos o recrutamento dos voluntários, no cadastramento a gente acaba perguntando alguns pontos, né? Que a gente chama de critério de inclusão, que são os pontos, alguns requisitos que o participante tem que ter para estar participando desse estudo. E um dos requisitos é ele ser sadio. O que é ele ser sadio? Ele estar dentro do IMC, que a gente fala que é o índice de massa corpórea. Às vezes os voluntários falam assim, ai, doutora, a senhora está sendo preconceituosa só porque eu estou um pouquinho gordinha, mas na verdade não é porque o CAEP quer ou porque ou uma médica específica quer. Na verdade, são critérios muito específicos, né, de cada estudo. E o que a gente segue são esses critérios específicos. Então, ele tem que estar dentro de um IMC, né? Ele tem que... os exames de sangue, de urina, eles não podem dar alterado. Então, a pessoa não pode ter triglicérides alto, não pode ter colesterol alto. Tem idade limite? Existem idades, depende de cada protocolo. Mas os estudos, em geral, são pessoas de 18 a 50 anos que participam desses estudos. O critério geral. Doutora, mas existe alguma... Você falou em voluntariado, né? É voluntário? Não tem nenhuma compensação? Eles não ganham nada? Existe um ressarcimento, né, pelo tempo que a pessoa está desprendendo para esse estudo. Porque, assim, o que a gente avalia, né? Na verdade, não é a gente. Como que se é avaliado? Num estudo de pesquisa clínica, que é uma molécula nova, o participante de pesquisa que tem a doença, por exemplo, volto a dizer, um exemplo para o câncer. Muitas vezes ele está tendo benefício de uma cura. A gente não sabe, mas ele pode ter esse benefício do tratamento. Agora, no estudo de bioequivalência, o benefício é para a população geral. Porque, assim, a população geral vai ter oportunidade de ter um medicamento genérico no mercado, tão bom quanto o medicamento de referência, mais barato. Então, o benefício é para a população. Só que ele está se voluntariando para que a população tenha um benefício. Então, ele está perdendo um tempo lá, porque ele fica um período internado, ele vai pegar, de repente, vai se transportar até lá. Então, nós ressarcimos o participante de pesquisa pelo tempo que ele está desprendendo para participar desse estudo. E isso, por exemplo, quando se faz a bioequivalência, é em uma pessoa ou é um grupo de pessoas? É um grupo de pessoas. Depende muito do medicamento que está sendo testado.
Às vezes o medicamento em si, ele tem uma variabilidade entre os participantes de pesquisa muito grande e daí o número, estatisticamente, que a gente precisa calcular é um número muito grande. A gente volta a falar já sobre esse assunto, que eu também quero colocar algumas pedrinhas no caminho aí para você se desvencilhar delas, para a gente esclarecer. Querida, deixei uma pergunta meio no ar aqui, né? Antes de sair para o intervalo. De repente, um dos seus voluntários passa mal e morre. Qual que é o procedimento? Na verdade, todos esses voluntários que participam desse estudo, Alberto, eles têm um seguro, né? Então, é muito difícil acontecer. Na verdade, mais de 10, 15 anos de carreira, eu nunca vi isso acontecer. Ufa, que bom, né? Não, porque, volto a dizer, os medicamentos testados para os estudos de bioequivalência, eles já foram comprovados a eficácia e, o mais importante, a segurança desses medicamentos. Então, assim, de verdade, eu nunca vi. Mas esses voluntários que participam, né, os participantes de pesquisa, eles possuem um seguro também para estar participando desse estudo. Bom, essa é a última coisa que você tem que falar para eles, né? Você falar de cara, tem um seguro, cara, eu já não quero mais. É verdade. Mas, agora me diga, vocês precisam sempre desses voluntários? Sim, é imprescindível que a participação desses voluntários, porque sem eles nós não conseguimos, porque o objetivo dos estudos é testar em seres vivos, então nós sempre precisamos dos participantes de pesquisa. Seres vivos humanos? Humanos. Tá, porque, até porque, para ele chegar até você já foi testado em animais. Animais e tal. Então, toda a medicação, ela foi testada em seres humanos? Para comprovar a eficácia e a segurança, sim. Esses que estão no mercado, sim. E lá no laboratório de vocês, vocês aceitam qualquer tipo de remédio para fazer bioequivalência ou não? Só os que são necessários. Na verdade, existem normas, não são todos os medicamentos que precisam do estudo de bioequivalência. Então, existem algumas formas farmacêuticas, como, por exemplo, assim, um xarope, por norma ele não necessita, mas a maior parte dos comprimidos que estão no mercado já foram testados, sim. Tá. Qual que é a diferença do comprimido e da cápsula? Por que às vezes a gente vai comprar alguma medicação, algum medicamento, aí ele vem em cápsula, encapsulado, e às vezes vem em comprimido? Qual que é a diferença? Por que não pode ser tudo de um jeito só? Na verdade, existe, às vezes, uma preocupação farmacotécnica, que a gente chama, que é da receita do bolo, porque às vezes o fármaco, o medicamento, né, ele pode se degradar quando ele chega no estômago, por exemplo, com ácido do estômago. Então, geralmente você coloca dentro de uma cápsula para ele não sofrer a ação da acidez do estômago e ser liberado no intestino, por exemplo. Tá. Existem também, quando existe esse tipo de problema, é um dos itens, né, que eu estou falando. Existe comprimido que às vezes é revestido, ele tem uma corzinha. E às vezes existe comprimido que não tem esse revestimento. Sim. Então, às vezes é para proteger o medicamento para que ele não se degrade no estômago, com a acidez do estômago e só tenha ação no meio alcalino básico, que é no intestino, e que a absorção ocorra lá. Ah, entendi. Às vezes acontece por proteção. No meu vasto conhecimento farmacêutico, eu achava que ele era encapsulado porque ele é muito ruim de colocar na boca. Pode acontecer também. Isso é uma outra preocupação farmacotécnica, que tem muitos medicamentos que são amargos e que seria muito difícil tomar. Embora, assim, a gente possa colocar um revestimento, a cápsula é uma solução para um medicamento amargo, por exemplo. Doutora, mas para quem tem aí a minha faixa etária, para quem nasceu lá nos anos 50, que tomou óleo de fígado de bacalhau, não acha nada mais horrível, né, em termos de medicação. E era uma coisa que você tinha antigamente e eles obrigavam você a tomar os pais, né, os nossos pais e tal. E não sei nem se existe isso hoje. Eu acho que acredito. Tal da emulsão de Scott, alguma coisa assim? Existe ainda no mercado, mas eu acho que acaba não sendo tão comum. Eu acho que como antigamente. Nós estamos caminhando para um conforto maior para a população em termos de medicação, não? Conforto que eu digo assim, desculpa. Primeiro, claro, você tem que ter o cuidado para que a pessoa não tome um remédio e esse remédio venha trazer consequências colaterais e tal. Mas em termos assim, até de paladar, nós estamos caminhando para algo mais gostoso, digamos assim? Na verdade, assim, existem duas linhas, né? Existe uma preocupação farmacotécnica para que não seja tão gostoso também,
Porque criança, senão Pode fica... querer tomar toda hora. Quer tomar que nem balinha, comprimido. Então, é óbvio que hoje existem grandes tecnologias, um avanço na parte de aroma também, mas eu acho que tem que ser tomável o medicamento, não tem que ser gostoso, porque senão criança pensa que é balinha e vai querer consumir aquilo como balinha. Exatamente, exatamente. Existe uma preocupação grande nisso. E quem é voluntário, ele pode ser voluntário eternamente ou depois de um período ele tem que parar, voltar? Como é que é? O voluntário hoje, ele participa num período de 6 em 6 meses. Isso é um requisito também regulatório da Anvisa, existe um cadastro que é feito. Então, nós incluímos o CPF do voluntário e então, por um período de 6 em 6 meses, ele participa. Então, às vezes o voluntário ele liga e ele fala assim, eu queria participar de estudo, porque na verdade, durante esses estudos de bioequivalência, é retirado o sangue da pessoa, né? Um volume considerável de sangue. Então, ele não pode participar todo o tempo, senão ele ia ficar com uma anemia ou de repente ficar tomando muito medicamento, poderia dar uma hepatite medicamentosa. Então a Anvisa, que é o órgão regulador, com essa preocupação com o voluntário, com o ser humano, ele instituiu o CINEB, né, que é um cadastro nacional para estudos de bioequivalência. Então, uma forma da gente manter o sigilo de quem está participando é incluir o CPF dela e ela fica bloqueada. Se ela estiver participando do estudo, ela não consegue participar em outros centros. Entendi. E agora, doutora Ana Cláudia, eu não estou com dor de cabeça. Faz mal eu tomar um remédio para dor de cabeça? Agora, nesse momento, se eu não estiver com dor de cabeça? Você pode apresentar os eventos adversos que apresentam lá na bula. Que é exatamente, então, que o nosso voluntário pode apresentar. Pode apresentar. É engraçado que muitas vezes o voluntário, o participante de pesquisa, ele é sadio, ele está participando de um estudo para um analgésico, para dor de cabeça, é muito comum. E mesmo assim ele relata dor de cabeça. Acontece. Mas talvez, muitas vezes por conta do confinamento, pela falta de xantina, que a gente fala que é o café, porque o voluntário, ele não pode ingerir alguns componentes, como por exemplo chocolate, café, chá. Então, às vezes, como ele fica nessa abstinência... Que período? Qual período? No período que ele está participando do estudo. Mas isso aí demora o quê? 3 meses? O período de internação geralmente é 24 a 36 horas que ele fica lá internado. Mas nesse período só que ele não pode tomar café, chá? Não. Depois só pode. que daí, como ele fica sem tomar o café, eu não sei... Dor de cabeça. Dá dor de cabeça. Eu tenho dor de cabeça se eu não tomar café. De sábado e domingo, às vezes eu não tomo café, me dá dor de cabeça. E o voluntário, como ele, no momento do estudo, ele não pode tomar café... Tem uma outra coisa que dá muita dor de cabeça também, chama-se extrato bancário. Você também precisa tomar um cuidado que isso dá uma dor de cabeça, doutora. Não é brincadeira. Muito bem, doutora Ana Cláudia, terminou o processo, vocês então chegaram à conclusão de que existe a bioequivalência daquele remédio, daquele produto e tal. A partir daí, o que vocês fazem? Vocês comunicam a Anvisa, como é que é? Na verdade, nós somos contratados pela indústria farmacêutica para realizar esse estudo. Muito bem. Concluído o estudo, ele estando bioequivalente, nós emitimos um relatório. Esse relatório vai para a indústria patrocinadora, que é a indústria do medicamento, que está pleiteando genérico ou similar. E a indústria submete essa documentação para a Anvisa, junto com outros documentos também. Tá. Bom, muito bem. Isso aí, a partir do momento que é feito, esse laboratório que contratou vocês para ver a bioequivalência passa a ter a patente daquele produto? Não, na verdade, esses medicamentos, tanto genérico como similar, são medicamentos que já caíram a patente dele, então não existe mais a patente. Não existe mais, então qualquer um pode fazer. Isso, no genérico ou similar, esse é o caso. Tá. Bom, e o laboratório que os contratou, ele passa a ser responsável pelo produto ou a responsabilidade do produto é do laboratório do CAEP? Não, a responsabilidade do produto é da indústria farmacêutica que está produzindo. O estudo de bioequivalência é só uma parte de um pacote de estudos que a indústria faz. Porque depois você não sabe o que ele colocou, se colocou exatamente a dosagem que tinha que ser, aquela coisa toda. A responsabilidade é da indústria. É da indústria. Existe uma fiscalização da Anvisa em todos os laboratórios, no sentido de que a coisa seja realmente feita certinho? Existe sim. A autoridade regulatória, ela inspeciona tanto a indústria farmacêutica
como os centros de bioequivalência, os centros que realizam esses estudos. Então, nós somos centros certificados pela Anvisa e recebemos, assim, auditorias anuais para estar participando, para estar podendo realizar esses estudos. Doutora, nós estamos já quase no fim do programa, viu como passa rápido, né? Mas ainda nós temos uns 3 minutinhos aqui, 3 e meio mais ou menos. Eu queria te perguntar o seguinte, esquece agora o teu trabalho, esquece você é só uma farmacêutica, a cura do câncer está perto, nós vamos desenvolver um remédio logo que venha curar o câncer? Eu acho que existe uma grande pesquisa em cima de fármacos específicos. Nós temos muitos estudos sendo feitos no CAEP também. Eu acho que a nova geração de medicamentos agora são medicamentos dedicados ao câncer. Então eu acredito sim, como pessoa, que vai existir sim uma cura, um medicamento que seja apropriado. E como é que a doutora interpreta a frase que eu vou dizer agora? Olha, gente, o tratamento para o câncer já existe, a cura já existe, mas os laboratórios não divulgam porque o câncer é verdadeiramente uma indústria que gera muito dinheiro. Eu acho difícil, Alberto, porque assim, eu acho que todo mundo, mesmo assim que gere dinheiro, pode ser até inocente da minha parte como pessoa. Mas eu acho que todo mundo busca, sim, uma cura para o câncer. Eu estava falando hoje, eu acho que câncer, ninguém merece ter câncer, na minha opinião. Nem bandido, ninguém merecia ter câncer, ninguém merecia. Então, eu acho que sim, existe um esforço grande, tanto de pesquisadores dentro da universidade, ou como pesquisadores dentro das indústrias, para que exista, sim, um medicamento para que cure o câncer. Eu quero acreditar nisso. Tomara, né, doutora? Tomara. A gente fala também, né? Mesmo os donos de laboratório não estão isentos, não estão imunes, né? Claro. Então, eu também acredito nisso que você está falando e oro realmente para que a gente encontre logo, porque hoje dificilmente você encontra uma família que não tenha tido alguém na família, assim, extremamente próximo, ou pelo menos fazendo parte dos familiares ali, que não tenha tido essa doença. E ainda continua sendo uma doença terrível. E olha, há muito tempo, há tempos atrás, a gente nem falava esse nome de tão ruim que ele é. A gente usava doença ruim, né? Fulano está com doença ruim, hoje não. E tomara realmente a gente encontre mesmo. Só para a gente finalizar aqui, diz para mim como é que nasce um remédio? Como é que desde o início, como é que é feito? Quanto tempo demora para se fazer um remédio? Um medicamento novo, a gente não tem ideia muitas vezes assim o quanto que a indústria gasta com isso, né? Mas o medicamento novo, geralmente, para estar no mercado, de 10 a 20 anos, uma molécula nova. O medicamento genérico, em torno de 2 a 3 anos, porque o genérico é uma cópia, né? Então, na verdade, já existe a receita, ele vai copiar. Mas dentro do o medicamento novo, ele vai, que nem como eu estava falando no início, ele vai pesquisar uma molécula, vai verificar se aquilo tem efeito ou não, primeiro em células, depois em animais, depois vai testar em ser humano. Daí todas essas etapas duram entre 10 a 20 anos. Demora, né, doutora? Demora bastante, né? Demora bastante. Pois é. E genérico é tão bom quanto o produto de marca tal. O princípio ativo estando ali, valeu. Tão bom quanto, é testado que ele age no mesmo tempo e ele é absorvido, o quanto que ele foi absorvido, o quanto ele foi eliminado, em quanto tempo ele foi absorvido, tudo isso é testado antes. Muito obrigado, doutora. Obrigado pela presença aqui. Eu que agradeço, eu também fiquei muito feliz com a oportunidade. Aí, conversei com a doutora Ana Cláudia Nuboli, diretora-geral do Centro Avançado de Pesquisas, e olha, do CAEP, e ela esclareceu de maneira didática o que é realmente a bioequivalência. Gente, quando eu falei da nova programação aqui da Rede Família a partir do dia 1º, faltou falar para vocês que o Visão Geral está com um cenário novo, lindo, maravilhoso. A partir do dia 1º, não é esse aqui não, esse vai sair daqui, ó. Aliás, muito obrigado, viu, cenário? Você foi responsável pelo nosso sucesso aqui. Mas vem aí um cenário novinho do nosso Visão Geral, dia 1º, terça-feira, tá bom? Vai ser show, com toda certeza. Saúde, paz, alegria e muita sorte, meus amigos. E vamos embora, doutora. Vamos lá, obrigada.